Olá, sou o Dr. Gilmar Reis, médico, professor, trazendo para vocês mais um Saúde Todo Dia. E hoje o assunto é um assunto que divide muito opiniões. O assunto é sobre religiosidade e ciência. Posso adotar a religiosidade e ciência como uma prescrição médica para ajudar a aliviar as nossas mazelas, os nossos problemas de saúde? É uma pergunta que muitos não têm resposta para ela. Mas vamos tentar abordar aqui este assunto muito interessante. Ao longo dos tempos, a maior divisão intelectual tem sido indiscutivelmente entre religião e ciência. Nós temos inúmeros exemplos na história antiga, Idade Média e moderna sobre esta dualidade religião-ciência. Esta aparente divisão, ela tomou proporções gigantescas, principalmente na Idade Média. Diversos cientistas foram condenados à Inquisição, foram trancafiados por toda a sua vida, por pensarem e ousarem pensar diferentemente da religião. É muito importante que nós façamos esta avaliação de uma maneira isenta, de uma maneira clara, e aqui eu vou tentar discorrer um pouco sobre esse assunto. Nós não podemos deixar nem a ciência, nem a religiosidade e espiritualidade relegados a um segundo plano, né? Há um ritual mundano que ocorre uma vez por semana na religião, por exemplo, ou a certeza absoluta de todas as coisas através da medição, como é na ciência. Muitos dos defensores veementes, seja da religião, seja da ciência, chegam à beira do fanatismo. É preciso ter lucidez e equilíbrio para discutir esse tema tão sensível, porque torna-se imperativo nós investigarmos com precisão, rigor, objetividade, qual o objetivo da religiosidade, da espiritualidade, dos estudos religiosos e como eles podem nos ajudar a crescer enquanto riqueza social e não riqueza material. Nossos valores, nossos costumes, nossa moral e nossa interpretação do que é bom e o que é mal, o que por si já é um grande desafio. Todos nós já deparamos com questões relevantes que nos fazem pensar: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é esse universo onde nós estamos? Existe uma causa para tudo o que existe? Ou não existe causa nenhuma para tudo o que existe? Questões teológicas, básicas, fundamentais, que a árvore do conhecimento vem nos trazendo. E através dessas questões é que vamos crescendo. Em outras palavras, que o nosso conhecimento vai se aprimorando. Conhecimento, ele requer uma observação direta de de um fato que está acontecendo ou de uma inferência. E esta observação, essa inferência, ela pode ser feita e associada ao nosso universo material, e a isso nós damos o nome de ciência. E ao nosso universo imaterial, a isso nós damos o nome de espiritualidade, religiosidade. São naturezas idênticas. Questões, conhecimento detectável e inferência. Então, por ser de natureza idêntica, o resultado é a melhoria e o aprimoramento do nosso conhecimento. Se você concorda com essa minha colocação, então nós devemos pensar então, por que existe uma divisão tão grande entre ciência e religiosidade e espiritualidade, se eles advêm de uma mesma raiz, com o mesmo axioma e uma mesma inferência? Em última análise, quem refuta a ciência fecha os olhos para o universo material, que é um universo que está nos rodeando o tempo inteiro. Da mesma forma, quem refuta a espiritualidade fecha os olhos para a possibilidade de um universo imaterial, difícil de ser palpável,
mas existente. A invalidação de uma ideia, ela deve se basear num processo racional, de uma investigação que não tolera suposições. Afinal de contas, nós precisamos mensurar os efeitos e descrevê-los. Infelizmente, ao refutarmos um pilar conceitual, nós o fazemos muitas vezes baseados em pressupostos, em preconceitos, em ideologias, numa agenda incentivada por um grupo que busca refutar ou provar aquela ideia. Nós vemos isso na ciência o tempo inteiro. E, da mesma forma, nós também observamos isso nas religiões. É um conceito que gera um contexto que devemos interpretar com muita cautela e aprofundar em ambos os lados, seja da ciência, o estudo das questões materiais, seja da religião e espiritualidade, o estudo imaterial das questões. Devemos estar livres e abertos dos preconceitos preconcebidos que todos nós muitas vezes temos ao avaliar um assunto. Quantos cientistas colocam a sua impressão nos resultados de uma pesquisa? E quantos líderes religiosos colocam seus desejos como mola mestra do ensinamento religioso? Não existe nenhum lado certo, nenhum lado errado. No mundo material, o corpo é a forma mais grosseira de se representar. Para que o corpo seja mantido saudável, é defendido um determinado estilo de vida, qualidade de vida, que inclui hábitos alimentares, exercício e uma série de ações que a gente realiza no sentido de preservar o que nós chamamos de saúde, saúde corporal. Além disso, se o corpo pretende atingir um determinado objetivo, ou seja, completar uma maratona, fazer uma atividade, ele deve ser treinado, ser capacitado e ser preparado para atingir essas metas. Isso é o que nós sabemos do nosso mundo material. Mas e o mundo imaterial? A religiosidade e a espiritualidade, ela trata da saúde e da mente. Não é só da parte física, mas da parte mental. E, paralelamente a isso, há os exercícios necessários para mantermos este corpo saudável através do controle mental e do estímulo de situações e qualidades imateriais que todos nós temos. Então, o propósito abrangente da religiosidade e espiritualidade é prescrever atividades e exercícios no âmbito do mundo imaterial, para que esses hábitos e esses exercícios nutram a nossa mente e, consequentemente, a nossa saúde. A jornada é, portanto, individualizada, uma jornada que cada um de nós tem a seu tempo e a seu modo. Não existe uma prescrição que todos nós devemos seguir, porque cada um se encontra num estágio diferente desta observação da esfera imaterial. O problema da esfera imaterial é que o calcanhar de Aquiles reside exatamente do progresso religioso que se baseia nos escritos bíblicos. Escritos esses, muitas vezes, através de relatos inconsistentes, imprecisos, parciais e dogmáticos. Portanto, seriam documentos inválidos? Nem tanto. Entretanto, o uso por grupos ou seitas acabam tentando utilizar esses conceitos para invalidar outras religiões e outras seitas. Isso é muito perigoso. A prática da religião, ela visa muito mais do que ler e seguir os preceitos bíblicos, vamos dizer assim. Ela visa o nosso autocrescimento, através do nosso progresso pessoal, individualizado. Ela visa uma autodefesa, uma vez que não devemos fazer ataques a outras crenças e outras religiões. Também
a visão literal dos textos acaba incentivando esta grande divisão social. E isso, a todo custo, nós devemos combater. A ênfase e o foco da espiritualidade deve ser na mensagem transmitidas através das narrativas históricas. Não são porque são narrativas bíblicas que não têm valor. Sim, elas têm muito valor, mas devem ser dado ênfase nas mensagens e não no modus vivendi da ocasião. A nossa sociedade hoje, ela está doente. Ela está sofrendo, por incrível que pareça, de uma ausência da ciência como efeito puro e primário, e uma ausência da espirituosidade e da religiosidade. A ênfase nesse conforto físico, no prazer, na riqueza material, nos prazeres mundanos, vamos dizer assim, resulta no desgate dos limites éticos que cada um de nós temos. E esses limites éticos são uma necessidade de primeira mão de toda a sociedade. É preciso valorizarmos a nossa história, a nossa ética e os princípios morais, independentemente da sociedade onde vivemos. Resulta então naquela falsa sensação de segurança versus finitude da vida humana. A mortalidade, ela é aceitável, desde que nós não falemos da nossa mortalidade, da nossa finitude da nossa família e dos nossos entes queridos. Podemos falar da mortalidade de outros, mas não do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão e do nosso parente mais próximo. A riqueza e o prazer material, como qualquer objeto no universo material, está à mercê do tempo. O tempo, ele é inexorável e ele cobra inexoravelmente a todos, implacavelmente, e é, até certo modo, imparável, né? Então não devemos nos ater a estas riquezas, porque nós sabemos da nossa finitude da vida e do que isso representa. A pandemia de Covid-19 é um grande exemplo desta finitude e desta fragilidade da existência humana. Então, esta é uma questão que eu gostaria de trazer para todos vocês, para que se reflitam e pensem muito na questão da espiritualidade, religiosidade, como você está e onde você se situa nesta breve discussão que eu trouxe, exatamente para mexer um pouco com todos nós e pensarmos aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos e como estamos nos posicionando diante do nosso próximo, do nosso familiar e de todos na nossa comunidade. Este é mais um episódio do Saúde Todo Dia. Até a próxima!